Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. A Igreja do Pai Verdadeiro está localizada em Pacajus, no estado do Ceará. E se o Pai das Luzes permitir, em breve estaremos em todo o Brasil. Estamos anunciando o Evangelho e nós sabemos que quem dá o crescimento é o próprio Pai e o Senhor, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho do Pai Verdadeiro. Então, estamos anunciando o Evangelho e quem faz a sua obra é o próprio Pai. Bem, a gente acredita dessa forma que o Pai não é o mesmo Deus de Israel. Você que acompanha o canal, que congrega conosco, sabe disso, que nós entendemos que o Pai amado, que o Senhor Jesus sempre falava, não é o Deus de Israel, não é o mesmo. Infelizmente as religiões entendem que se trata do mesmo Deus, até porque quando foram fazer o chamado cano bíblico, foram fazer ali o livro, juntar lá as escrituras, juntaram tudo, né? Judaísmo, cristianismo. Teve sim, se você for estudar mais profundo, você vai ver que teve sim manipulações das escrituras. É por isso que o Senhor Jesus manda examinar, não apenas ler. Porque você lendo a Bíblia, se você for ler a Bíblia como ela está, você vai entender que é o mesmo Deus. Realmente você vai entender que se trata do mesmo Deus, porque as escrituras em si, a Bíblia em si, te manipula isso. Mas quando você vai examinar, estudar, comparar as obras, porque foi esse sinal que o Senhor Jesus nos deixou para conhecer o que é verdadeiro e o que é falso, foi as obras, olha para os frutos. Aí você conhece a árvore, aí sim, você começa a entender pela própria iluminação do Pai das Luzes, com a ajuda do próprio Pai, que não se trata do mesmo Deus. Quando você analisa com sinceridade as obras de Jeová, o Deus de Israel, o Deus do deserto, que nos mostra um Deus irado, um Deus que mata pessoas, crianças, que aceita sacrifícios humanos. Aquela baixaria toda que você lê no conhecido Antigo Testamento, que nós preferimos chamar de escritos judaicos, né? Quando você vê essas obras e compara com as obras do Senhor Jesus, que me ensinou a perdoar. Vou te dar aqui um exemplo. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz o seguinte, ele cita a Torá, a lei de Israel, a lei dos judeus, né? A conhecida lei de Moisés, ele cita a Torá, quando diz, está escrito olho por olho, dente por dente. E realmente os judeus praticavam isso. Olho por olho, dente por dente. Aí o que é que o mestre fala? Eu, porém, vos digo, ame teu próximo, ame teu inimigo, ore por aquele que vos persegue. Você sabe muito bem que você que lê Bíblia, que o povo de Israel matava as nações. Davi matava quem não gostava de Jeová. Tudo está escrito, gente. Quem não adorasse a Jeová, Deus de Israel, era exterminado. Lá dentro do próprio povo de Israel, quem praticasse uma obra no sábado era morto ou apedrejado. Está lá em Números 15. O homem apanhando lenha foi apedrejado. Se a pessoa adulterasse, errasse, que adulterar é erro, claro, é pecado. Nós também entendemos assim, claro. Mas se a pessoa cometesse esse ato, era apedrejado, sem dó, sem piedade. Está lá em João 8, versículo 5, que os judeus levaram aquela mulher até o Senhor Jesus. Olha, na lei de Moisés, manda apedrejar tais mulheres. E tu que dizes, né? Cadê que o mestre cumpriu a tal lei? Ah, está escrito na lei, então apedreja. Não. Você conhece muito bem a história. Então, quando você compara essa tal lei de Jeová dada por Moisés, os frutos de Jeová, quando você compara com o Pai que o Senhor Jesus nos apresentava, nos mostrou, nos revelou, um Deus de amor, de paz, de virar outra face, quem te obriga a dar 1 quilômetro, ande dois, não jure, porque lá na lei de Jeová manda jurar pelo nome de Jeová. Se eu não me falha a memória, está em Deuteronômio 6,13. Jura em nome de Jeová. Aí o Senhor Jesus vem dizendo que jurar pertence ao diabo. Lá em João 8,44, o mestre fala para os judeus, olha, vocês são filhos do diabo.
Cristo é bem claro, gente. Vocês são filhos do diabo. E quem é o pai dos judeus? É Jeová. Está lá em Êxodo 4:22. Êxodo 4:22. Jeová diz: Olha, olha Moisés, vai lá em Faraó e diz ele que Israel, os hebreus, os judeus, os israelitas, que todos são o mesmo povo, é meu filho. Então o próprio Jeová fala que os judeus é filho dele. Aí o mestre vem dizendo que, olha, vocês são filhos do diabo. Está lá em João 8:44. Ué, então se os judeus são filhos do Pai verdadeiro, como é que o Senhor Jesus ia dizer vocês são filhos do diabo? Então o mestre não ia insultar o Pai, não é verdade? Então o mestre, na verdade, foi bem claro que aquele povo, aquela nação não pertence ao Pai verdadeiro. E quando você olha os ensinos do Senhor Jesus, as obras dele, não tem harmonia com os ensinos do Deus de Israel, com a tal lei de Moisés, compreende? Então, a gente entendemos dessa forma não para se apresentar, não para se mostrar diferente das outras religiões. Nós não estamos aqui para ficar famosos ou dizer, somos diferentes. Não, ao contrário, que nós possamos diminuir e que a verdade, o Evangelho, o Senhor Jesus, o que ele ensinou, sua doutrina, venha crescer em nossas vidas. E outra coisa, essa doutrina de que o Deus do Senhor Jesus não é o mesmo Deus de Israel, não foi nós que inventamos. Não foi a Igreja do Pai Verdadeiro que criou. Não é nova. É lá do final do primeiro século, do segundo século. Estude a história de Marcião. Marcião já pregava essa verdade. E foi perseguido pela Igreja de Roma, certo? Então, lá nos primeiros séculos, Marcião ele praticamente viu os apóstolos ou os discípulos dos apóstolos. Marcião de Sinop, ele tinha acesso às escrituras, é tanto que foi ele quem formou o cânon bíblico cristão. Foi Marcião quem formou a primeira Bíblia. Aí como a igreja de Roma perseguia Marcião, não acreditava no Pai verdadeiro que Marcião pregava, que Marcião entendeu que o Pai que o Senhor Jesus nos mostrou, o Deus que o Senhor Jesus ensinava, aquele Deus de amor e misericórdia, não é o mesmo Deus de Israel, porque não tem harmonia uns ensinos com os outros. Judaísmo não é o mesmo cristianismo, você não pode misturar as coisas. A igreja de Roma perseguia Marcião. É tanto que Marcião também escreveu, mas aí a igreja de Roma queimou os escritos de Marcião. Aí como Marcião formou o primeiro cânon bíblico, a Bíblia cristã, eles foram e queimaram, destruíram, perseguiram. É por isso que hoje é muito difícil você encontrar uma Bíblia marcionita. Eles foram e criaram. Foi daí onde eles criaram o cânon bíblico que nós conhecemos hoje, a nossa Bíblia, né? Então, porque a igreja de Roma, na verdade, criou esse cânon bíblico por causa de Marcião, aquele cristão sincero que acreditava no Senhor Jesus 100%, dava sua vida pelo Senhor Jesus, mas que acreditava que o Pai do Senhor Jesus não é o mesmo Deus de Israel. Por isso que ele era perseguido. Então isso é antigo. É lá no início do primeiro século, segundo, é lá no final do primeiro século para o início do segundo que Marcião viveu. Ele foi contemporâneo ali dos famosos pais da igreja, pais apostólicos, etc. Compreende? Então, essa doutrina não é nossa, não é nova, não é de agora, estamos aqui para se apresentar, para criar uma nova doutrina, não, já é antiga, ó. É antiga, gente. E quem pregou o Pai verdadeiro foi o próprio Jesus, nosso Senhor. Agora, só uma observação: nós não somos exatamente marcionita, porque Marcião acreditava, né? Que o Pai que o Senhor Jesus ensinou, nos mostrou, nos apresentou, um Deus de amor, que enviou seu Filho para nos salvar, não é o Deus de Israel. Marcião acreditava assim e nós acreditamos dessa forma. Só que Marcião, claro, também, como um ser humano, estudioso, ele também tinha alguns entendimentos. Então nós não somos 100% marcionitas, nós somos cristãos. Nós acreditamos no Senhor Jesus e que o Pai que ele falava não é o Deus de Israel.
e seguimos os ensinos do Senhor Jesus. Então a igreja do Pai verdadeiro não é exatamente uma igreja marcionita, não. Nós não ouvimos exatamente 100% a marcião, nós ouvimos ao Senhor Jesus. Agora o que eu estou destacando aqui é que essa doutrina não é nova, não é de hoje, né? Nós estamos criando. Já é, ó, lá do finalzinho do primeiro século para o início do segundo século. Marcião já acreditava nisso. Existiam muitos e muitos cristãos que adoravam o Pai verdadeiro e que cria que o Pai que o Senhor Jesus nos mostrou, aquele Deus de amor e misericórdia, não é Jeová, o Deus do deserto, que as religiões hoje o adoram. Porque se você for pegar testemunho de Jeová, evangélico, adventista do sétimo dia, católicos, igreja ABCOD, todos, e outras religiões, mormons, todos, sem exceção, adoram ao Deus de Israel, sim ou não? Teologicamente falando, eles podem até contradizer entre si o que acontece depois da morte, se a trindade é bíblica ou não, tem que guardar sábado ou não. Esses assuntos aí, eles discordam entre si. Mas quando se trata de adoração, todos, sem exceção, adoram ao mesmo Deus, sim ou não? Ao Deus de Israel. Todos entendem que esse Deus é o Pai do Senhor Jesus. Aí eles caem naquilo que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que o dragão engana toda a humanidade. Que engano é esse? Esse engano, pessoal, quando você lê o capítulo completo, capítulo 12 de Apocalipse, é um engano literal. Você está falando de adoração, entendeu? Então todos adoram o dragão do Apocalipse, esse dragão que engana a humanidade. Onde é que você adora um ser? Medita comigo. É na empresa que você trabalha? É na tua casa? É no centro da cidade? É onde é? Não. É na religião. É onde tu congrega. Entendeu? Então, vamos aqui meditar. Se toda a terra adora o dragão, logo é nas religiões que esse dragão é adorado. Tá conseguindo raciocinar? Então as religiões todas adoram ao dragão, ao Deus de Israel, que engana a humanidade. Que uma vez foi expulso do céu, e lá no Jardim do Éden ele já se intrometia nas obras do Pai. Você já parou para meditar? Porque que ele sabia que se o ser humano comesse do fruto, os seus olhos se abririam. Você já parou para meditar nisso? E lá em Apocalipse 12 vai revelar que esse dragão é a mesma serpente lá do Jardim do Éden. E tem conhecimento, vivia no céu, tem conhecimento celestial. Que nós seres humanos, se não for a iluminação do Pai das Luzes, nós somos tragados facilmente por esse dragão, que é mestre em enganar, é o pai da mentira, e que nunca se firmou na verdade. E quando ele foi expulso do céu, ele se apresentou à humanidade como o Deus verdadeiro, enganando. Formou sua nação. Não é à toa que Israel matava as outras nações. Podia ser criança, mulher grávida, jovem, pai de família, podia ser quem for. Eles matavam, exterminavam. Esse dragão se apresentou como Deus verdadeiro, criou a sua nação e através dessa nação enganou a humanidade, como se fosse o Deus verdadeiro. E o Senhor Jesus veio para pregar o Pai verdadeiro, para destruir as obras do diabo. Tá bem claro, gente. Eu sugiro você acompanhar os vídeos desse canal, porque muitas coisas, não tem como em um vídeo falar tudo, claro que não. Acompanhe os vídeos com atenção, com sinceridade, e que o Pai das Luzes, o verdadeiro Deus, te ilumine. Pessoal, o Pai que o Senhor Jesus nos mostrou, nos revelou, aquele Deus de amor, de misericórdia, que ensina o perdão, que ensina você a amar as pessoas, seja quem for, não é o Deus de Israel. Olha os frutos, olha a tal lei e compara com o Evangelho. É aquilo que o mestre falou, não se põe vinho novo em odres velhos. Se põe vinho novo em odres novos. Esse vinho novo é o Evangelho. Esse odres velhos é a lei. A lei de Moisés não suporta a pregação do Evangelho. É só você comparar a doutrina do Senhor Jesus e comparar com a lei de Moisés. Tem muita contradição, gente. Está escrito assim, assim, assim.
Eu, porém, vos digo, é assim, assim, assim. Compreende? O mestre cita na Torá e dizendo, não é assim, é da forma que eu falo. Tá claro. E, e lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, o Pai verdadeiro diz, este é meu filho amado, ele ouve. Tá lá no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus, e parece que aparece ali Moisés e Elias. Moisés representando a tal lei e Elias os profetas antigos de Jeová. Aí os discípulos, Pedro, Tiago e João, vê aquela cena. Aí a voz do céu diz, este é meu filho amado, ele ouve. Aí quando os discípulos levantam os olhos, só vê quem? Ao Senhor Jesus. Isso significa o quê? A lei foi abolida, foi derrubada por terra. E os profetas também de Jeová assumiram. A ordem do Pai verdadeiro é, escute a meu filho. Está lá em Mateus 17, versículo 5, gente. Essa é a ordem do Pai, do Deus verdadeiro. Você tem que ouvir ao Senhor Jesus somente. Este é meu filho amado, ele ouve. Então por que, que as pessoas dizem que creem no Senhor Jesus, que são crentes, cristãos, e seguem a Moisés, e defendem a lei de Moisés? Se o próprio Pai verdadeiro diz que... Deixa eu ler aqui Mateus 17, 5, gente. O próprio Pai verdadeiro ordena. Sabe qual é a ordem do Pai, gente? Ouvir somente aos ensinos do Senhor Jesus. E é isso que nós fazemos, nós ouvimos apenas ao Senhor Jesus. Ou vamos deixar de ouvir o Senhor Jesus para ouvir a Moisés? Por exemplo, Moisés manda guardar o sábado. Me mostra na Bíblia o Senhor Jesus mandando guardar sábado. Ao contrário, ele trabalhava nesse dia. Moisés manda olho por olho, dente por dente, o mestre refuta isso. Moisés mandou odiar os inimigos, está tudo na Torá, gente. Ame teu próximo e odeie teu inimigo, está na Torá. Aí o mestre diz, ame teu próximo e ame teu inimigo. Orem pelo que vos persegue. Também lá em Lucas capítulo 9, tem uma passagem lá que o Senhor Jesus vai a Jerusalém e tem que passar por Samaria. Só que os samaritanos não recebem o Senhor Jesus. Não, ele não pode passar por aqui. Aí Pedro, Tiago e João, ainda com a mente na lei de Moisés, ainda com a mente, com o Espírito de Jeová, porque até que aquele momento eles não tinham recebido o Espírito da parte do Pai verdadeiro, só receberam em Atos capítulo 2. Aí eles disseram, Tiago e João, olha Senhor, tu queres que nós mandamos descer fogo do céu e consuma os samaritanos, assim como Elias fez? Olha só, gente, Tiago e João queriam destruir os samaritanos, mandar fogo cair do céu sobre eles, assim como Elias fez. Está lá em 2 Reis capítulo 1. Elias desceu fogo do céu pelo poder de Jeová e destruiu pelo menos 102 almas. E Tiago e João queriam fazer o mesmo, copiar os feitos daquele profeta, assassino de Jeová do deserto. Aí o mestre foi, se virou e repreendeu ele, diz, olha, vocês não sabem de que espírito vocês estão falando. Tá lá em Lucas capítulo 9, gente, você encontra lá. Quando o mestre diz, vocês não sabem o que estão dizendo, de que com que espírito vocês estão falando, é só você raciocinar. Ele estava falando pelo espírito de Elias, o espírito de Jeová que destrói, que mata as pessoas. Depois que eles receberam o Espírito do Pai verdadeiro, em Atos capítulo 2, foi começar a praticar o amor, a paz, era perseguido e vira volta face, não amaldiçoava ninguém. Compreende? Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro, gente. Lá em João capítulo 14, no versículo 5, versículo 6, por aí, ou versículo 7, João 14, nos primeiros versículos, Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, que quem é esse Pai? Aí o mestre diz, Filipe, há quanto tempo estou convosco? E tu me diz, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O que eu faço é a ordem do Pai, o Pai está em mim. Então, gente, você quer conhecer o Pai verdadeiro? Olha para o Senhor Jesus. Não olha para Moisés, assassino. Não olha para Davi, assassino, adúltero, mentiroso. Não olhe para Elias e outros, Eliseu, tudo assassinos. Olha para o Senhor Jesus, que praticou o amor, a paz, a justiça, nunca matou ninguém, nunca mentiu. Esse é o Pai verdadeiro. É esse Pai verdadeiro que nós, da Igreja do Verdadeiro, anunciamos, adoramos, acreditamos.
Esse pai verdadeiro não pode ser o Deus de Israel. Não pode, porque Deus não muda. Quer dizer que no Antigo Testamento, Deus é cruel, é iracundo, mata, apoia a mentira, apoia as tramóias de Jacó. Aí no Novo Testamento ele vem bonzinho, vem santo, perdoador. Ah, gente, não se trata do mesmo Deus, gente. Isso é sério. Ah, se os religiosos entendessem isso e parassem para refletir. Então, eu prometi ler Mateus capítulo 5, aliás, perdão, Mateus capítulo 17, versículo 5, aquele episódio lá do Monte da Transfiguração, que o mestre sobe ao monte com Tiago, Pedro e João. Aí aparece Moisés e Elias. No versículo 5, enquanto ele ainda falava, aqui foi quando Pedro falou: Senhor, tu queres que a gente faça uma tenda, uma barraca comparativa, uma para Moisés, outra para Elias, né? Aí, enquanto Pedro falava, veio uma nuvem, né, envolveu eles, os discípulos, né? E uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, a quem me agrada, a quem em que me comprazo, que me agrada. Ouça o que ele diz. Olha só, gente. Vou repetir aqui. O pai diz, ó: Este é meu filho amado que me agrada. A ele ouve. A ordem do pai, em Mateus capítulo 17, versículo 5, é ouvir o seu filho, gente. Aí quando, aqui no versículo 6, que os discípulos levantam os olhos, eles não veem mais nem Moisés e nem Elias, vê apenas ao Senhor Jesus. Entendeu? No versículo 7, ó, mas Jesus aproximou deles e tocou neles. Quando eles se levantaram, viram apenas ao Senhor Jesus. No versículo 8, né, erguendo os olhos, não viram mais Moisés nem Elias. Então, é sinal de que a ordem do Pai é que nós hoje, cristãos, temos que andar na doutrina do Senhor Jesus, gente. Aí essas religiões aí, que diz crer no Senhor Jesus, até acredita na sua morte, ressurreição, mas segue a Moisés, segue a doutrina de Jeová do deserto. Tá vendo o tamanho da confusão, da mistura da coisa? E por isso estão embriagados com a Babilônia. E muitas das vezes comem aquilo que a besta dá a eles, que é a igreja de Roma, que a prostituta que, como eu posso dizer, que embriaga as outras religiões, certo? É uma grande confusão. As religiões do mundo estão todos embriagados pela Babilônia, a doutrina de Roma, Trindade, Deus de Israel, blá 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 blá, certo? Então nós temos aqui para concluir o vídeo, para não ficar tão longo, gente. Concluindo o vídeo. Então, a Igreja do Pai Verdadeiro acredita, dentro das Escrituras e da própria história, que o Pai, que o Senhor Jesus nos falou, nos revelou, nos ensinou, nos apresentou, não é o Deus de Israel. E outra coisa, está repleta de passagens que nos prova isso. O apóstolo Paulo vai dizer que só existe um mediador entre o Pai e os homens, Jesus. Então, se só existe um mediador, Moisés é mediador de quem? Está conseguindo compreender? Moisés via Jeová face a face. Moisés ouvia Jeová. O povo de Israel ouviram a Jeová. Sim ou não? Aí o Senhor Jesus vem dizendo que nunca ninguém viu o Pai, nunca ninguém ouviu o Pai, somente Ele, somente o Filho. Lá nos escritos judaicos, hebraicos, no que você chama de Antigo Testamento, vai dizer que Elias subiu ao céu. Sim ou não? Na carruagem de fogo, cavalos de fogo, sim ou não? Aí o Senhor Jesus fala em João 3:13, que nunca ninguém subiu ao céu. Então o Senhor Jesus desmascara isso. Até porque é só você raciocinar e estudar, gente. A Bíblia cristã, os escritos cristãos, o Evangelho vai dizer que os assassinos não herdam o reino do Pai, sim ou não? Sim, não herdam. Está em Coríntios, está em Apocalipse. Os assassinos não herdam, não entram no reino de Deus, o Deus verdadeiro, não entram. Aí Elias era assassino. Só em um episódio ele matou 450 profetas de Baal. Em outro episódio, ele matou 102 almas descendo fogo do céu. E outras e outras. Então Elias era um assassino, gente.
Então vai contradizer aquele que diz nos escritos cristãos que os assassinos não é do reino, tá compreendendo? Aí esse assassino que matou várias pessoas subiu para o céu. Isso é brincadeira, gente. Você acredita mesmo nisso, gente? Subiu o céu com um cavalo de fogo, um cavalo de fogo. Aí o mestre desmascara essa mentira, dizendo que nunca ninguém subiu o céu. Está lá em João capítulo 3. Então, é por esses e outros motivos, outras passagens bíblicas, que acreditamos que esse Deus do Senhor Jesus não é o mesmo Deus de Israel. E para concluir o vídeo, eu deixo aí um desafio com todo respeito. Nós não estamos aqui para desafiar ninguém, nem para debater e tal, tal. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Quem for humilde, raciocinar, inteligente e nos ouvir, amém. Mas eu deixo aqui para você raciocinar. Onde que está na Bíblia, nos escritos cristãos, nas palavras do Senhor Jesus, ele chamando Jeová de seu pai? Cita pelo menos uma passagem ele citando o tetragrama, o Yod, o Yod He Vav He. Nós chamamos de Jeová porque portuguesado falando, em português é mais conhecido como Jeová, na verdade. Então sempre nós cita Jeová. Apesar disso não ser o nome exatamente, a pronúncia correta do tetragrama, claro que não. Mas nós chamamos de Jeová para facilitar a coisa, certo? Mas mostra no Novo Testamento, nos escritos cristãos, nas palavras do Senhor Jesus, ele dizendo que Jeová é o seu pai. Onde que está esse versículo? Ele dizendo que o Deus de Israel é o pai dele. Ele nunca nem citou o tetragrama, gente. Olha só que incrível, o Senhor Jesus nunca citou o tal tetragrama, o nome de Jeová. Nunca. E nunca disse que o Jeová é seu pai. Nunca. Ninguém pode mostrar isso na Bíblia. E se for mostrar alguma passagem que parecida com isso, nós temos a interpretação correta. Então não existe no Novo Testamento, não existe esse tetragrama que é o nome de Jeová, o nome do Deus de Israel. O Senhor Jesus nunca disse que esse Deus é o seu pai, nunca. Nunca. Certo? Vou começar por aqui para você refletir. Porque se realmente Jeová fosse o pai do Senhor Jesus, fosse o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus falava claramente, Jeová é meu pai, sim ou não? E hoje Rei Vavirê, que é o tetragrama, é o meu pai e tal. Não, ele nunca disse isso, nunca. Nunca. E nunca nem falou o nome do pai verdadeiro, até porque o pai verdadeiro é o Todo-Poderoso e não se limita ao nome. Um Deus verdadeiro e todo-poderoso não pode estar limitado a um nome exatamente. Então o mestre falava o nome Pai, né? Santificado é o teu nome, o nome do Pai, certo? O nome Pai. Batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele sempre citava o nome Pai, o termo Pai. Compreende? Ele nunca falou o nome do Pai, nunca revelou. Ele sempre nos induziu, nos ensinou quando a gente fosse dirigir ao Deus verdadeiro, chamar de Pai. Olha assim, Pai nosso que já nos céus, santo é o teu nome, tá? Mas ele nunca falou o nome do Pai. Ele sempre chamava o Deus verdadeiro de Pai e nos ensinou a chamar de Pai, certo? E já o Deus de Israel tem nome, né? Que portuguesado falando é Jeová. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha entendido. Acompanhe nossos vídeos. Acompanhe com sinceridade. Deixe teu comentário. Faça a tua crítica. Faça a tua pergunta. Estamos aqui juntos para aprender. E vamos gravar mais e mais vídeos se o Senhor Jesus permitir, mostrando as verdades bíblicas e provando que o Deus verdadeiro, o Pai do Senhor Jesus, não é o Deus de Israel. Combinado assim? Igreja do Pai Verdadeiro está em Pacaju, Ceará, e em breve vamos estar em todo o Brasil, até no mundo, se o Pai permitir e nos ajudar, e que assim seja. Eu sou o irmão Cristiano, também consagrado a bispo, que bispo significa supervisor. Eu sou supervisor da Igreja do Pai Verdadeiro aqui no Ceará, certo? Mas pode me chamar de Cristiano, certo? Irmão Cristiano, tanto faz. Então é isso aí. Esse é o vídeo, espero que você tenha compreendido. Congregue conosco. Seja um representante do Senhor Jesus, do Evangelho na sua cidade. Entre em contato conosco, pode comentar, nós estamos aqui para conversar, falar melhor em WhatsApp e tal, redes sociais. Estamos aqui para... Deixe no comentário se você quer aprender mais sobre isso, conversar conosco particularmente. Estamos aqui disponível, tá bom? E levar o Evangelho, essa verdade para toda a humanidade. Igreja do Pai Verdadeiro,
pregando o evangelho à humanidade. Amém.